Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje falaremos sobre alguns meios de recuperação judicial com cunho financeiro que podem ser apresentados pelo empresário ou por uma sociedade empresarial que esteja solicitando a sua recuperação judicial. Ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, aqui no canal nós já temos todas as fases da recuperação judicial, nós já vimos as principais atividades do administrador judicial, como se dá a sua remuneração, e no vídeo de hoje nós veremos alguns meios, algumas estratégias de soerguer este empresário que está passando por uma crise econômica, financeira, passageira. E essas estratégias, eu prefiro chamar de estratégias de recuperação judicial, serão abordadas as principais com cunho financeiro, aquelas que dão impacto no caixa deste empresário em recuperação judicial. Dentro dessas estratégias de cunho financeiro que podem estar inseridas dentro de um plano de recuperação judicial, nós temos a proposta de aumento de capital social. Ou seja, lá no plano de recuperação judicial, quando o empresário explica todas as causas e os fundamentos para solicitar a sua recuperação judicial e as causas que o levaram até aquele momento crucial, ele pode propor um aumento de capital social. Esse aumento de capital social pode ser através da entrega de bens dos sócios dessa pessoa jurídica, pode ser através de ingestão, pode ser através da entrega de moeda corrente, de dinheiro. Esse aumento de capital social pode ser escalonado, ou seja, escalonado em que sentido? Ter uma periodicidade para a entrega desses novos valores para serem injetados nesta pessoa jurídica. Talvez este empresário ou os sócios possuam negociações em andamento que hoje não tenham condições de já entregar esses bens ou esta moeda corrente, esses valores pecuniários para essa pessoa jurídica que está solicitando a recuperação judicial, mas daqui 6 meses tenha essa disponibilidade. Então, o capital social ou aumento do capital social é uma das estratégias de recuperação judicial. Basta estar inserida essa estratégia dentro do plano de recuperação judicial, sendo aprovado pela Assembleia Geral de Credores e acatado pelo juiz, recuperação judicial deferida e seguimos o baile. Então, o aumento do capital social seria a forma mais fácil, mais simples e mais desejável como meio de recuperação judicial. Nós também podemos ter como meio de recuperação judicial uma concessão de carência para a retomada dos pagamentos, parcelamentos com prazos mais estendidos e, inclusive, deságios, descontos nas dívidas desse empresário em recuperação perante os seus fornecedores, os seus credores quirografários. Então, há esta possibilidade de estratégia de cunho financeiro. Também podemos equalizar, repactuar os próprios encargos financeiros previstos em contratos que estavam em andamento até aquele momento da solicitação da recuperação judicial. Nada obsta que isso possa vir a ser equalizado, inclusive está previsto lá na Lei de Recuperação Judicial. Outras estratégias de cunho financeiro que podem estar inseridas no plano de recuperação judicial, por exemplo, uma dação em pagamento. Este empresário que está se socorrendo da recuperação judicial pode ofertar pagar a sua dívida com bens, com seu próprio patrimônio. Seus credores tiverem interesse nesta proposta, ou seja, de receber os seus créditos através de bens, móveis ou imóveis, ao invés de dinheiro, de moeda corrente, de pecúnia, não há nada que impeça esse tipo de soerguimento empresarial numa ação de recuperação judicial.
Se não for a dação em pagamento, uma outra estratégia de cunho eminentemente financeiro é a própria venda de parte do patrimônio desse empresário. Estando lá na recuperação judicial, lá no plano especificamente falando, este meio de recuperação judicial, ou seja, a venda de parte do patrimônio desse empresário, desde que esse patrimônio vendido não venha a dificultar no futuro as próprias atividades fins deste empresário, ou seja, que poderia, inclusive, repercutir em uma nova solicitação de recuperação judicial desse empresário, logo aí em seguida, ou até mesmo a sua falência. Então, se houver a possibilidade da venda de parte de patrimônio deste empresário dentro de uma recuperação judicial e essa venda venha contribuir para soerguer, não há nenhum problema da Assembleia Geral dos Credores acatar este meio de recuperação judicial e o próprio juiz vinha chancelar este meio de recuperação judicial, essa estratégia de cunho eminentemente pecuniário. Uma outra estratégia eminentemente financeira para soerguer este empresário que pode estar previsto lá na recuperação judicial, lá no plano de recuperação judicial, é a própria redução da remuneração do salário de empregados, obviamente com a contrapartida de uma redução proporcional da jornada de trabalho. Contudo, a própria lei diz que essa estratégia pecuniária de soerguimento deste empresário, a necessidade que haja, de forma precedente, um acordo ou uma convenção coletiva em que haja a participação do sindicato obreiro concordando com essa redução salarial, pois senão não haverá legalidade nesta redução salarial e ao contrário do que era desejado, poderá aumentar o próprio passivo deste empresário. E por fim, uma outra estratégia de cunho financeiro que pode estar inserida lá no plano de recuperação judicial, inclusive para ser apreciado lá pela Assembleia Geral de Credores, é a própria emissão de valores mobiliários. Contudo, isto fica mais restrito para aquelas sociedades de natureza jurídica de sociedade de ações, ok? Como isto se reduz um pouco a uma peculiaridade de pessoas jurídicas, eu não vou tratar tanto sobre esta estratégia de soerguer um empresário que poderia ou que poderá estar dentro de um plano de recuperação judicial. Então, pessoal, era isso. Hoje nós vimos as estratégias financeiras que podem estar inseridas, que podem estar contidas num plano de recuperação judicial, ou seja, aumento de capital social, repactuação de multa e juros sobre as dívidas vencidas e talvez a vencer, repactuação da forma de pagamento com, por exemplo, propostas de parcelamento da dívida com os credores, dação em pagamento de patrimônio deste empresário para com todos ou para parte dos credores, a propriamente venda do acervo patrimonial deste empresário para fazer frente ao pagamento dos seus credores. Nós vimos também que outra estratégia financeira que pode estar inserida dentro do plano de recuperação judicial é a própria redução da remuneração dos seus empregados, desde que tenha um acordo ou uma convenção coletiva. Nós vimos que a emissão de valores mobiliários também pode ser outra estratégia financeira contida num plano de recuperação judicial. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, aguardo os comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu, gente! Até mais!